Hoje é mais importante para a segurança dos Estados Unidos reindustrializar, restaurar a base industrial americana, mesmo que isso resulte no curto prazo em inflação maior. Esse é um custo que eles estão dispostos a assumir, porque isso é importante. Quanto mais os dias vão passando, as semanas vão passando, tem aumentado as chances de Lula não se reeleger ou não conseguir um sucessor. É isso que o mercado está enxergando, e por isso o otimismo com a Bolsa Brasileira. Mas é também uma forma de forçar esses países a assumir as suas próprias responsabilidades. Tem que ter o bônus e o ônus. Pô, querem estar na OTAN, mas não precisa ter gasto militar, deixar toda a responsabilidade com os americanos? Não pode. Então não é uma questão de se isolar e acabar com a OTAN. É também uma forma de forçar os países a arcarem com os custos de defesa das suas nações, das suas fronteiras. Começando mais um Urch Responde as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 6 de março já, no nosso aplicativo Follow the Money. Se você não segue o dinheiro ainda, não perca tempo e siga logo o dinheiro, o código QR em algum lugar da tela, link descrição do vídeo. Eu vou falar mais sobre o Follow the Money ao longo do nosso encontro matinal de domingo. Então vamos logo às perguntas, que foram várias. Aqui a primeira, ó. Considerando o caminho que o Brasil continua seguindo de responsabilidade fiscal e política econômica incoerente, com juros já contratados acima de 14% e nenhum sinal de melhora. No curto prazo não tem. O que uma recessão nos Estados Unidos poderia causar nesse cenário interno um tanto quanto debilitado? Seria mais um vento contrário. Os Estados Unidos são a potência econômica do planeta. Se eles entram em recessão, tem efeitos no restante do mundo. Mas não vejo um cataclisma por uma crise americana, por uma recessão americana. Sim, recessões elas acontecem de tempos em tempos, a economia ela é cíclica. O problema são crises mais profundas, como foi a crise de 2008, o crash de 29, a Grande Depressão, que aí se alastra pro restante do planeta com consequências bem maiores, né? Como foi esses dois eventos para o Brasil e para o restante do mundo. Então, salvo algo como isso, se for só uma contração, uma recessão mais natural, tradicional, não vejo maiores problemas. Então, e no momento, as probabilidades de uma recessão nos Estados Unidos começam a aumentar novamente. Parecia que tinha ficado para trás e o cenário começa a mudar. Tem mais perguntas sobre isso, eu vou falar. Mas neste momento não dá para a gente fazer nenhum tipo de previsão se vai ser uma grande recessão profunda ou mais uma recessão natural, uma contração da economia e que logo dará lugar ao novo ciclo de expansão. Se o PIB tem tantas falhas, por exemplo, Doge afetando negativamente, por que ainda damos tanta importância e qual indicador poderia substituí-lo? Só para quem não entendeu aqui, o Doge é o Departamento de Eficiência Governamental do Musk, que está produzindo cortes de despesas, demissão de funcionários. Até o último dado de criação de emprego dos Estados Unidos, que saiu ontem, sexta-feira de manhã, já mostrou uma queda de 10 mil postos de trabalho no governo americano. Isso é positivo para o longo prazo, mas no curto prazo afeta sim negativamente o PIB, porque será menos gasto do governo e é uma das principais variáveis do PIB, o consumo do governo, quando a gente olha pela ótica da demanda. Até quem quiser se aprofundar nesses assuntos, tem um módulo específico dentro do ciclo de mercado, dentro do aplicativo Follow the Money, com esses conteúdos aí com bastante teoria. Por que a gente usa, apesar de termos falhas e que o PIB é quantidade, não necessariamente qualidade? Porque é a melhor métrica que temos hoje para mensurar a produção e o valor agregado de uma economia. Então é preciso dominar o indicador, saber o que ele está expressando, quais são as falhas, e buscar outras formas também de aprofundar mais a análise para ter uma conclusão mais qualificada, mais elaborada, não apenas o PIB cresceu, excelente, calma, quais componentes cresceram? Foi consumo do governo ou foi investimento? O investimento foi do setor privado ou foi investimento fomentado pelo Estado ou financiado via crédito público? Então, é preciso analisar com mais profundidade. Mas é a melhor aproximação, é um dado que é produzido por praticamente todos os países, então tem também uma concordância na métrica, na metodologia de cálculo do PIB.
Que outro indicador poderíamos usar? Tem alguns indicadores, os austríacos gostam também de usar uma métrica que é o produto interno bruto, mas ele não o líquido, porque o PIB ele mensura o valor agregado, então ele vai subtraindo as etapas intermediárias da produção. Tem um outro indicador que os austríacos publicam, eu vou deixar o link aqui depois na descrição do vídeo, e aí que considera também as etapas intermediárias, então soma tudo e não apenas o valor agregado final, e dá uma noção maior também da ciclicalidade da economia, porque as etapas intermediárias são bem mais voláteis do que a etapa final, então o PIB final. Mas é a melhor aproximação que nós temos para mensurar a produção de uma economia e também para comparar as economias, porque como é um dado calculado e divulgado da mesma forma por todos os países, quase todos, alguns podem manipular mais ou menos, é uma forma também de a gente avaliar a performance de cada país comparado com ele mesmo e comparado com outros países. Vamos na lógica. Mais tarifas de importação igual ao aumento de custos que leva ao aumento de preços, que gera inflação, que pressiona os juros para cima e leva o mercado a arbitrar os demais ativos para baixo. Está certo esse raciocínio e por que ninguém avisou o Trump? Qual seria o plano dele? Excelente pergunta, porque esse tema... Eu até vou ter que fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas a gente pode já abordar aqui essa questão. E até... essa semana houve algum debate em torno disso. Primeiro, sim que tarifas são logo inflacionárias, porque vão aumentar os custos dos produtos. Qual é o argumento dos formuladores dessas políticas? Inclusive o Stephen Myron, que publiquei um vídeo hoje de manhã, sábado, estou gravando no sábado, sobre o acordo de Mar-a-Lago, esse novo arranjo monetário. Ele argumenta que as tarifas são positivas para o dólar. Portanto, impõe tarifa em algum país, isso tende a fortalecer o dólar, portanto, a força do dólar ou a valorização do dólar compensa o aumento de tarifa e o resultado final seria neutro para a inflação. Isso no famoso ceteris paribus, se nada muda, mas o problema é que outros países podem retaliar, então, no fim das contas, a probabilidade, talvez até a tendência, a gente poderia dizer, de as tarifas serem inflacionárias, ela é grande, essa probabilidade. Portanto, no curtíssimo prazo, a imposição de tarifas resultaria em inflação. Mas notem que é uma inflação pontual. Uma vez impostas as tarifas, aumentou o custo, mas ele estaciona agora no novo patamar e ali fica. Não é uma desvalorização constante do dinheiro, que é a única variável que pode produzir, de fato, uma inflação constante, que é a perda constante do poder de compra do dinheiro. Então é uma inflação, é um salto de inflação, uma inflação pontual, e não a perda continuada do poder aquisitivo, que foi o que aconteceu especialmente na pandemia e que é o que acontece com as moedas fiduciárias a longo prazo. Elas são desvalorizadas, por isso temos sempre taxa de inflação positiva. Os preços vão aumentando porque a moeda está perdendo valor. Então seria algo pontual. E eu não diria que o Trump desconhece isso, e nem muito menos os seus secretários de Tesouro, de Comércio, que é o Howard Lutnick e o Scott Bessent do Tesouro, nem o Stephen Myron, que é agora o presidente, vai assumir agora a presidência do Conselho de Assessores Econômicos do Trump. Eles sabem dessa consequência bem possível. Mas qual é o argumento deles? É que este é um custo necessário para reindustrializar os Estados Unidos. Então é importante, e esse é o ponto, o argumento deles, hoje é mais importante para a segurança dos Estados Unidos reindustrializar, restaurar a base industrial americana, mesmo que isso resulte no curto prazo em inflação maior. Então esse é um custo que eles estão dispostos a assumir, porque isso é importante. Não é ignorar que elas são inflacionárias, é simplesmente entender que, olha, sim, é um custo, reconhecemos, mas restaurar a base industrial e restabelecer a segurança nacional, isso hoje é a prioridade. É nesse sentido que eles estão passando por cima do efeito potencialmente inflacionário das tarifas. E até foi curioso porque o Scott Bessent acabou tomando um pouco de calor aí da opinião pública, porque ele falou numa das suas declarações que a essência do sonho americano não é comprar produtos baratos.
E claro que foi uma frase que ficou tirada de contexto, ela soa ruim, pô, como assim? Então a gente não quer mais capitalismo, livre mercado, produtos melhores, mais baratos, não é isso? E para mim, essa fala dele vai dentro dessa priorização que hoje o governo americano está fazendo. Segurança nacional, restaurar a base industrial, e se para isso precisarmos de um pouco mais de inflação no curto prazo e os produtos da chineses não forem tão baratos, paciência. É importante superar isso, então é preciso preservar o sonho americano, preservando a base industrial e a segurança nacional. Essa é a visão deles. E eu não acho que eles estão errados nesse sentido. Honestamente, eu concordo com essa visão. Porém, discordo que as tarifas são o melhor meio. Aí a ferramenta, o remédio, eu discordo porque os resultados são bastante imprevisíveis. Assistam ao vídeo de sábado, foi publicado sábado, 8 da manhã, dia 8 de março, e tá bem completo sobre isso. EWZ ainda em tempo, pô, essa bolsa brasileira em dólares, sem dúvida ainda. Sem dúvida ainda não. Sem dúvida que ainda há tempo. Pô, quanto mais eu converso com os meus amigos gestores brasileiros, por mais eles se empolgam com a bolsa brasileira. E olha que interessante, eu concordo com a visão. É bem possível que no curto prazo a economia brasileira piore, 2025, 2026, e o mercado melhore. Não se surpreendam com essa aparente divergência, a economia piorando e o mercado melhorando. Bom, é que o mercado está vendo lá na frente, e quanto mais os dias vão passando, as semanas vão passando, tem aumentado as chances de Lula não se reeleger ou não conseguir um sucessor. É isso que o mercado está enxergando, e por isso o otimismo com a bolsa brasileira. Você já fez algumas críticas a Elon Musk e ultimamente tem elogiado algumas ações dele no Doge. Mudou sua opinião sobre ele? Sim, mudei. Eu diria que uma mudança de 180 graus, possivelmente. Eu comentei já sobre isso. Eu tô devendo um vídeo sobre o livro dele, e que é o que mudou a minha percepção, a minha avaliação sobre o Musk, a biografia dele, que merece ser lida. São 600 páginas, e uma coisa importante que eu, via de regra, eu tenho já um receio com biografias autorizadas, porque costumam ser peças publicitárias. Pô, se o cara autorizou a biografia, não vai criticar ele a fundo. Mas nessa do Musk é interessante como a forma como o Walter Isaacson escreveu ela. Ele acompanhou o Musk durante 2 ou 3 anos, em vários momentos, profissionais, pessoais, familiares, na empresa, com sócios, enfim, com o governo americano. Muito interessante. Além disso, o Musk encorajou ele a entrevistar familiares, ex-esposas, filhos, alguns que não falam com ele, ex-sócios, sócios que odeiam ele, sócios que ainda continuam trabalhando, ex-funcionários que já foram demitidos, que foram promovidos, enfim, todo mundo que odeia, que ama, que trabalhou com ele, teve relação, e o Musk incentivou ele a fazer isso, e o Musk não revisou nenhum texto, não leu nada, não deu nenhum pitaco, simplesmente falou, ó, fala com todo mundo e pronto, publica o livro. Isso pra mim dá muito mais honestidade e peso para a biografia, porque sim, ele é bem crítico, o Walter Isaacson critica bastante ele, então recomendo que leiam. E aí eu mudei minha avaliação sobre ele e pude conhecer o lado realmente empreendedor, visionário, obstinado, dedicado, criativo, e assim, realmente o que ele fez, e entender também os feitos do Elon Musk, talvez eu subestimava sem dúvida alguma. Então sim, é preciso ter humildade e rever as posições. E ele, no caso do Doge, está fazendo muito do que ele fez nas suas empresas, com esforço, com critério, meticuloso, obstinado, cara, estão indo a fundo. Vão cometer erros ao longo do processo? Sem dúvida alguma, como ele mesmo já admitiu. E nem sei se ele vai conseguir permanecer por muito tempo no governo. Recentemente teve algumas notícias aí de estresse que os secretários do Trump tiveram com ele em uma reunião. Imagina, um cara que tem algum grau de autismo, o cara mais rico do planeta, que não tem nada a perder, de fato, não tá nem aí, vai atropelar, ele quer realizar o que ele se comprometeu a fazer no governo americano, alguma hora ele vai se chocar de frente com alguém, daqui a pouco até mesmo com o próprio Trump, não sei. Em tese, essa missão dele é de 2 anos apenas, e depois ele vaza. Mas
não me surpreenderia algum problema de relacionamento e ele acabar saindo do governo antes desse prazo. Nesse momento de incerteza das moedas fiduciárias, qual seria uma porcentagem de ouro razoável de uma carteira mais conservadora a uma mais agressiva? Depende de cada um. É difícil fazer dar essas respostas de calibragem. É muito para cada um. No meu caso, ouro, que já representou talvez até 20% da carteira, hoje bem menos. Hoje eu diria que é menos de 5%. Porque para mim, o Bitcoin, que é o potencial ouro digital, assumiu esse papel, essa função de reserva de valor, de ativo que não é passivo de ninguém, totalmente digital. Sim, sei da volatilidade, sei dos riscos de curto prazo, mas eu estou pensando numa alocação de longo prazo e que os últimos anos comprovaram que foi uma tese acertada. Ah, nos próximos 6 meses pode cair? Pode. Vai ter recessão americana, cai o mercado? Vai cair o Bitcoin. Não me importa, eu estou mirando sempre 5 anos para frente. Então, nesse sentido, é o que você tem que imaginar que... Só um ponto aqui para falar do ouro, que eu estava pensando sobre isso. Num mundo com menos tensão geopolítica, menos fricção, menos guerras, o ouro costuma se comportar como o oposto da taxa de juros. Então, quando taxa de juros real de longo prazo, então Tesouro Americano que paga a inflação de 10 anos, o TIPS. Em momentos em que a taxa de juros sobe, então o custo de oportunidade aumenta, o ouro costuma cair, porque o ouro não tem carrego, não tem nenhum rendimento. Em momentos que a taxa de juros cai, o ouro costuma subir. Mas essa relação tem sido violada nos últimos meses e anos por conta da geopolítica e por conta de uma maior demanda por um ativo que não é passivo de ninguém, já que Estados Unidos sancionaram tanta gente, guerra da Ucrânia, esse fenômeno se acelerou, confisco de reservas da Rússia, e o mundo passou a buscar cada vez mais uma alternativa ao dólar, especialmente países, bancos centrais não alinhados aos Estados Unidos. Portanto, nesse mundo, os países são indiferentes à taxa de juros. Cara, não é porque o Treasury subiu, cara, ele precisa de ouro porque ele não sabe o que vai acontecer no que vem, se ele pode ser sancionado ou não. Se o Xi Jinping vai ter uma rusga com o Trump e vai tomar alguma sanção, congelamento de reserva. Então, nessa busca, nesse mundo mais incerto, o ouro tem um papel ainda mais importante. E esse salto no juros de 10 anos do governo da Alemanha, o que significa? Significa uma mudança importantíssima do que está acontecendo na Europa, e talvez eu vá responder outras perguntas aqui que eu já tinha separado, porque é uma mudança de paradigma e é interessante notar como tudo está muito ligado. O que aconteceu nessa última semana? Depois do discurso do J.D. Vance, vice-americano, na Conferência de Segurança de Munique, que foi, para mim, excelente, um tapa de luva na burocracia, na elite política da Europa, que eles detestaram. Eles perceberam que, olha, está havendo um desalinhamento maior entre Estados Unidos e Europa, e depois com a reunião do Trump com Zelensky e tudo que tem acontecido, e até a ameaça de suspender a ajuda militar à Ucrânia pelos Estados Unidos, a Europa percebeu que, a coisa mudou. A gente precisa arregaçar as mangas e cuidar da nossa própria segurança e parar de delegar essa tarefa para os Estados Unidos. É nossa responsabilidade, nós somos europeus, nós precisamos assumir e tomar a liderança nesse processo, a tarefa de segurança do continente. E quando essa percepção foi se consolidando nos principais líderes europeus, o que aconteceu nessa semana foi, depois da eleição na Alemanha, que ganhou a União Cristã, a CDU, e possivelmente vai ser o Friedrich Merz, o próximo premier, eles anunciaram um novo programa, a Alemanha, um novo programa de investimento que pode superar 500 bilhões de euros nos próximos anos, para investir em defesa e em infraestrutura. E um gasto que estaria fora dos limites constitucionais de déficit e de endividamento. Ou seja, na prática, a Alemanha vai poder gastar mais, o Estado, o déficit tende a aumentar e a dívida tende a aumentar. Ah, a dívida está grande, absurdo? Não, dos países europeus, das potências, é dos mais prudentes, cerca de 62% do PIB, dívida pública alemã. Agora isso pode subir. Bom, se vai subir o endividamento,
os investidores vão demandar um juros maior. O prêmio de juros vai aumentar, que foi exatamente o que aconteceu nessa semana, e disparou no mundo inteiro. Como a Alemanha também serve como uma baliza, uma referência para os demais países, subiu o juro da Alemanha, subiu da Itália, subiu de todos, até do Japão subiu. Então é um movimento que deve permanecer, isso vai durar, então, e talvez se acentue, e tem a ver com tudo que está acontecendo então na geopolítica, esse reordenamento das relações entre os países, especialmente dos Estados Unidos com a Europa. E aí eu vi algumas análises assim, pô, os Estados Unidos estão dando um tiro no pé, olha o que está acontecendo, agora a Europa quer se rearmar, tá mudando tudo, não era para acontecer dessa maneira. Mas se vocês analisarem bem os discursos do Trump, as declarações, o acordo monetário esse que eu também falei sobre no vídeo de sábado, vocês perceberão que aumentar o gasto de defesa pelos países europeus é um dos motivos, um dos objetivos de toda a política do Trump. Isso é deliberado também. Eles querem produzir esse efeito. É exatamente isso que eles estão buscando, que a Europa tome mais as rédeas da sua segurança, que invista o mínimo necessário em defesa, até para honrar o compromisso da OTAN. Então, é isso que eles querem. Não é só isolacionismo americano que está abandonando a Europa. Não, é uma forma da Europa também conseguir se proteger mais. Porque a Europa fica vulnerável dependendo apenas dos Estados Unidos. Então isso é importante. Está mudando a ordem econômica, está mudando a ordem geopolítica. E a mais médio prazo, eu vejo como positivo a Europa também aumentar o seu gasto com defesa, porque ela fica menos vulnerável à própria Rússia, menos vulnerável à China e bem menos dependente dos Estados Unidos. Para mim isso é um ganha-ganha, porque também os americanos ficam menos dependentes de ajudar a Europa e podem se focar e reorientar a atenção na China, que é o real adversário para os Estados Unidos, e é isso que todos os últimos presidentes, especialmente o Trump, essa administração, têm deixado bem claro. Esta é a real preocupação e deve ser a prioridade do ponto de vista de segurança dos Estados Unidos. É China. Não deve ser Europa, não deve ser Ucrânia. Até tem mais outra pergunta aqui que é sobre isso. Já estou avançando aqui. Se os Estados Unidos estariam abandonando a Ucrânia. Não é que eles estão abandonando a Ucrânia e azar da Ucrânia. Novamente, quando a gente se coloca no lugar do Trump, do governo americano, e tudo que ele precisa se preocupar, quais são as prioridades, quais são os riscos e ameaças, no tabuleiro mundial, a peça principal, o adversário principal, não é a Rússia, é a China. Então, se for possível acabar logo com esse conflito, conseguir um acordo de paz, restaurar e até estreitar o relacionamento com a Rússia e distanciar a China da Rússia, isso é importantíssimo para os Estados Unidos e para a segurança da América e talvez do mundo. Então vejam como tem algo maior do que apenas a Ucrânia foi invadida, isso é injusto, óbvio que é, então temos que fazer todo o possível para expulsar a Rússia até o ponto de arriscar um conflito maior, direto, uma terceira guerra mundial. Quando se olha todas as peças desse tabuleiro, talvez essa não seja a melhor alternativa. E é isso que Trump está enxergando e é isso que ele está buscando resolver. Boa pergunta aqui, ó. Vi uma entrevista do José Cobori, onde ele afirma que abandonou o neoliberalismo porque ele deu errado e hoje adota uma abordagem keynesiana. Afirmou isso pois, segundo ele, o neoliberalismo aumentou a desigualdade social e a pobreza. Qual a sua opinião a respeito? Pois então, eu notei também essa mudança no Cobori. Às vezes o pessoal me encaminha aqui vídeos dele, trechos. Pô, o que aconteceu com o Cobori? Ele não era assim, pô, tá virando comuna, socialista, enfim. Não sei, eu vi até me encaminhar esse trecho da entrevista, foi no Market Makers, eu assisti uma parte, e claro que, primeiro eu discordo do diagnóstico. Assim, para mim não é a culpa do neoliberalismo, e para mim até o neoliberalismo é um termo equivocado, não é culpa de políticas liberais a situação de pobreza ou desigualdade. Quando nós analisamos a história dos países, o processo de enriquecimento dos países,
é a liberalização dos mercados, o espírito empreendedor que gera o crescimento econômico. A gente pode chamar isso de capitalismo? Poderíamos sim. Então é o capitalismo, o sistema econômico que permite o enriquecimento das ações e a redução da pobreza extrema. E os dados aí são contundentes, as evidências são contundentes de todos os países que conseguiram experimentar algum tipo de capitalismo e mais livre mercado. É a redução da pobreza impressionante. Agora, eu concordo, até mesmo quando a gente olha os Estados Unidos, que aumentou a desigualdade, há uma concentração de renda maior, talvez em países da Europa também, mas os Estados Unidos talvez seja um caso até mais pronunciado disso, desigualdade de riqueza. Porém, eu enxergo a causa desse problema nas políticas intervencionistas do governo americano, do próprio sistema financeiro, que tem muito pouco de liberal. Pô, a moeda é estatal, o Banco Central é estatal, o sistema bancário é controlado pelo Banco Central, que tem sérios privilégios, são socorridos quando dá algum problema. É esse ambiente que acaba concentrando mais riqueza, concentrando renda, mais desigualdade. Aquele processo depois da crise financeira de 2008, o Occupy Wall Street, é em grande parte por causa desse fenômeno. Mas não são políticas liberais a causa disso. É o contrário. São políticas intervencionistas, são políticas socialistas. Por isso, eu acabo discordando dele com relação ao diagnóstico e, claramente, com relação à prescrição. Porque qual é o remédio? Na visão dele, bom, é mais Estado, é mais regulação, grupos de pessoas clarividentes, oniscientes, os grandes sábios que vão determinar o que deve ser feito. Para mim, não é. O capitalismo é perfeito no mercado? Não, longe disso. Mas é um sistema econômico superior para a resolução dos problemas da humanidade, porque é um sistema em que há teste e erro, em que há concorrência, em que deve haver liberdade para concorrer, para produzir, para escolher produtos. Temos este sistema vigorando a pleno nos Estados Unidos, na Europa. Bom, na Europa muito menos, Estados Unidos em alguns setores sim, muito mais do que outros países, mas também há uma boa dose de intervencionismo, e especialmente no sistema financeiro americano, e é daí que surgem as principais desigualdades ou concentração de renda. Então é aí que a gente tem que atacar. Com relação ao gerenciamento de carteira, em situações que vale mais a pena ter dinheiro em caixa, onde deixar esse dinheiro? Você poderia dar exemplos específicos de onde seria possível deixar esse caixa, de preferência sem perder valor comparado ao dólar, algum ETF, títulos do governo americano, de curto prazo, qual exatamente como investir? Bom, tem várias opções, algumas dessas sim tem ETF para deixar caixa, tem, dependendo do caso, até mesmo certificado bancário, o CD, Certificate Deposits, que é similar ao nosso CDI, especialmente no momento em que a taxa de juros lá ainda é positiva, 4,5%, mas também renda fixa de curto prazo, pode ser título americano, pode ser título corporativo de empresas também. Sim, o leque é enorme, seja no Brasil, seja lá fora. No Brasil a gente está muito mais acostumado, até porque renda fixa aqui, por conta da alta taxa de juros, a gente está muito mais familiarizado com os instrumentos que existem. Mas, como sempre, a melhor recomendação que eu posso dar é que você converse com os nossos profissionais, a nossa equipe de assessoria da Liberta Investimentos. Em algum lugar da tela tem um código QR, link na descrição do vídeo, porque você pode preencher um formulário e aí você vai ser contatado, e você pode explicar a sua necessidade. Os nossos profissionais vão ajudar você a entender a sua realidade em termos de patrimônio, necessidades, objetivos futuros, planejamento patrimonial, enfim, fazer um mapeamento completo das suas necessidades e objetivos financeiros, e aí sim tomar a melhor decisão com base nesse diagnóstico, qual instrumento que serve melhor para essa função. É ter caixa? Por quanto tempo? É em reais? É em dólares? E você vai conseguir fazer este mix de escolhas para a sua carteira. Então, fale com a Liberta Investimentos. Sou estudante de economia e assino o Follow the Money. Excelente. 7º semestre. O conteúdo é excelente, muito obrigado. Gostaria de saber mais sobre sua experiência acadêmica na Espanha. Quais foram as principais dificuldades e aprendizados? Que diferenciais você acredita ter adquirido com esses estudos? E o que motivou sua escolha para a Europa? Bom, a escolha foi simples. Era a única opção que eu tinha, porque naquele momento eu queria fazer um mestrado em economia em escola austríaca.
E em 2009, a melhor e quase única opção, em que era um mestrado inteiramente alinhado com a Escola Austríaca de Economia, era o do Jesús Huerta de Soto, em Madrid, na Espanha, na Universidade Rei Juan Carlos, URJC. Por isso que eu fui para lá. Que diferenciais eu adquiri com esses estudos? Bom, para mim foi o aprofundamento e o domínio da ciência econômica, e a ciência econômica eu digo que é a boa economia, que explica como o mundo real funciona e que te capacita com um ferramental que você aplica na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos investimentos, e não apenas a teoria pela teoria, mas sim teoria com aplicabilidade prática, porque se é simplesmente para fazer apenas brincadeiras intelectuais, para mim não serve. Eu quero uma teoria que realmente tenha uma função prática, e para mim a escola austríaca se destaca muito nesse sentido. Grandes dificuldades, não sei dizer, honestamente, nenhuma me vem à mente. Me acostumei fácil, eu sou um cara de fácil adaptação. Só dei uma pausa aqui pra tomar um café, ó. There's no free coffee. Essa caneca aqui, o pessoal da Eleven me deu há bastante tempo. Na época, o Dato tava lá, o Rafa Figueiredo também. Abraço pros dois. E realmente não tem café grátis. Como a União Europeia vai bancar seu rearmamento? Hora de vender as reservas de ouro que passaram as últimas décadas comprando? Pois esse é um dos dilemas que a Europa tem, e são as escolhas que ela vai precisar fazer, os diferentes países, e elencar prioridades. E nesse momento, é um pouco a hora da verdade, a Alemanha vai ter que fazer isso. Quem sabe isso resulta numa mudança de abordagem na Alemanha com relação à energia, a nuclear. Pô, vão seguir com a energia nuclear desativada, 0%? Cara, não dá. Quem sabe eles reativam os reatores, isso vai ser bom para o crescimento econômico, bom para a indústria alemã, e aí pode, com o crescimento econômico, pode gerar mais receitas tributárias para financiar gasto militar, mas esse é um problema, a Europa vai ter que enfrentar isso, vai precisar investir mais, e no curtíssimo prazo é juro mais alto, porque vai pressionar a dívida, não tem dúvida nenhuma, mas é fundamental. O lastro do dólar é aço e pólvora. Nessa nova política externa americana, buscando mais seus próprios interesses do que beneficiar suas parcerias históricas, OTAN, Canadá e demais aliados que apoiava Afeganistão, Ucrânia e Taiwan, o dólar não se enfraquece e corre o risco como moeda de reserva, efeito que já vemos países sancionando e rivais como Rússia e China buscando alternativas como ouro? Sim, sem dúvida. Falei disso no vídeo de ontem, ou de hoje, sábado. Em parte isso é deliberado, porque os Estados Unidos precisam reequilibrar o sistema global, e isso passa por um dólar mais fraco ou pelas demais moedas mais fortalecidas para restaurar a competitividade da indústria americana e restaurar a base industrial americana. E por outro lado, como eu disse na resposta anterior, não é apenas uma questão de se isolar e dizer assim, ó, dane-se vocês, não tô nem aí. Mas é também uma forma de forçar esses países a assumir as suas próprias responsabilidades. Assumir, tem que ter o bônus e o ônus. Pô, querem estar na OTAN, mas não precisa ter gasto militar, deixa toda a responsabilidade com os americanos? Cara, não pode. Então não é uma questão de se isolar e acabar com a OTAN. É também uma forma de forçar os países a arcarem com os custos de defesa das suas nações, das suas fronteiras. E isso, no fim das contas, fortalece a própria OTAN. Porque uma Alemanha fortalecida, mais militarizada, com mais capacidade de defesa, Polônia, entre outros, isso fortalece a OTAN, não enfraquece a OTAN. Mas sei que nesse curtíssimo prazo é difícil ver isso, até pela... E é a parte que eu discordo muito, até o pessoal às vezes... Na maior parte das vezes, o que eu faço aqui é explicar o que está acontecendo e não justificar e concordar. Por exemplo, eu estou explicando a lógica do Trump de enfraquecer dólar, de reindustrializar os Estados Unidos, de segurança nacional, porque ele fez isso com a Ucrânia, enfim, eu estou explicando isso. Ah, mas eu concordo com a postura dele, a retórica, a forma como ele antagoniza muitas vezes. Não, acho que é contraproducente, e da forma como ele impõe tarifas, como eu disse, isso tende a deteriorar as relações diplomáticas dos Estados Unidos com os demais países, não vejo com bons olhos. A reunião lá do Zelensky na Casa Branca, para mim o Zelensky cometeu um erro grotesco naquele momento, ele estava a todo instante, 50 minutos de reunião, assistam, ele estava a todo instante buscando alguma forma de
intervir nas respostas do Trump, não estava assim visivelmente contrariado, assim a linguagem corporal dele de braço cruzado, cada resposta do Trump ele fazia caras e bocas, então via que ele estava querendo em algum momento assim criar alguma confusão, alguma fricção ali, o tempo inteiro, até que chegou ali a fatídica pergunta, a fala do Vance, que para mim elevou o tom um pouco desnecessário, aí veio a pergunta do Zelensky, que não deveria ter feito, o Vance piorou ainda a situação, porque sim, elevou o tom, não deveria ter feito isso. O Trump ficou aguardando ali um pouquinho, só que daí veio a ajuda do Vance e elevou também o tom e deu, assim, realmente foi uma mijada ali no Zelensky. Também não deveria ter feito. Errado. E aí todo mundo perdeu a razão, né? Por isso que foi um desastre completo, mas no fim das contas, para a Ucrânia foi o pior. Por isso que eu digo, se tivesse no lugar do Zelensky, e se fosse ucraniano, eu teria visto a reunião e dito, cara, que erro gigantesco. Provou pro mundo que o Trump é um babaca, e o Vance também, ok, saiu vitorioso? Não, para a Ucrânia essa situação foi pior. Então, eu não concordo com a postura do Trump em vários momentos, mas eu consigo entender e explicar muitas das suas políticas, especialmente essa na Europa, no tabuleiro da geopolítica. Sabia que a festa da Cuca em Rolante vai aceitar Bitcoin? Sim, eu sei, pessoal que nunca foi para Rolante, os bitcoinheiros vão para Rolante, tem a festa da Cuca, é a festa mais tradicional. Rolante é a capital da Cuca no Brasil. Por que o BTC é irreplicável em um mundo tão disruptivo? Alguma sugestão de leitura aprofundada? Bom, no nosso aplicativo Follow the Money temos o curso completo, Bitcoin, Futuro Financeiro, tem tudo lá devidamente explicado. Mas ele é irreplicável porque, primeiro, ele foi o pioneiro nesse sentido, de ser um dinheiro eletrônico descentralizado. Ele não tem mais nenhum criador, não tem um fundador, um responsável por trás, desapareceu o Satoshi Nakamoto, e esse foi o segundo grande feito dele. O primeiro foi ter criado o Bitcoin, o segundo foi ter desaparecido. Por ter sido o pioneiro, ele também acaba usufruindo do chamado efeito rede. Foi o que começou, foi que atraiu mais entusiastas, a rede começou a crescer, quanto mais ela cresce, mais atrai gente. Então, o Bitcoin hoje reúne uma série de atributos que são irreplicáveis. Portanto, no futuro previsível, ele não tem concorrente à altura, na minha avaliação. Daqui 100, 200 anos? Não sei. Como eu disse já em alguns vídeos, o Bitcoin ele não encerra a concorrência de moedas. Ele restaura. A concorrência monetária recomeça com o Bitcoin. Nessa linha, se ele vai ser o dinheiro dominante daqui 50 a 100 anos, pode ser. Se for, vai continuar por 500 mil, 2 mil anos? Não. Aí, em algum momento, algo melhor pode surgir. Quantos inimigos Trump consegue fazer em um ano de governo? Pois é o que eu digo. Por essa retórica dele e o jeitão que antagoniza, cara, para mim não precisa, é contraproducente a postura do Trump. Não aprovo, não gosto e acho contraproducente. E acaba fazendo inimigos mesmo quando ele não quer fazer inimigos. Sem os Estados Unidos, a Ucrânia será apenas um puxadinho do Putin? Não acho que é o caso, não. E sem os Estados Unidos tão diretamente apoiando como está hoje, mas com a Europa mais presente, mais capacitada, militarmente falando, a Ucrânia não será apenas um puxadinho do Putin. E mais, o que eu vi muitos analistas ignorando ou subestimando o potencial do acordo econômico de minerais e de energia entre Ucrânia e Estados Unidos, que o Zelensky até agora não assinou, porque esse acordo econômico é também uma garantia de segurança implícita, porque seria os Estados Unidos envolvidos economicamente na Ucrânia, investindo, produzindo, sim, explorando economicamente, tendo lucro, claro, mas também estando lá presencialmente e intimamente ligada à Ucrânia, é algo que dissuade o Putin de atacar. Então tem um efeito de dissuasão a presença econômica dos americanos na Ucrânia. Então o Minerals Deal, né, o acordo de minerais, não é apenas econômico, é também de segurança. Mas o Zelensky subestimou isso várias vezes e eu vejo que muitos analistas também subestimaram esse acordo americano. E tanto é um ponto, o Scott Bessent falou sobre isso numa entrevista ontem, sexta-feira, dia 7 de março. Foi na CNBC. Ele
esteve na França, esteve na Ucrânia com o Zelensky, e ele mesmo falou isso, olha, o Zelensky não está querendo ver que o pacote econômico, esse acordo, é também um acordo de segurança. E tanto acordo de segurança que a Rússia não gostou disso. Quando os Estados Unidos voltaram a falar sobre isso, estavam prestes a assinar esse acordo, a Rússia voltou a atacar a Ucrânia, voltou a atacar Kiev, coisa que não fazia há muitos meses. Então, claramente, a Rússia não gosta desse acordo econômico, porque sabe que, no final das contas, vai significar uma segurança implícita para a Ucrânia. Então não acho que os Estados Unidos esteja abandonando assim a Ucrânia como muitos estão falando. O que acha da Melius comprando o Bitcoin, 10% do caixa? Excelente notícia. Para quem não sabe, a Melius é o Cash 3, o símbolo na B3, e foi um anúncio nessa semana que eles estão diversificando parte do caixa, então uma nova estratégia de tesouraria, inspirada na MicroStrategy, e compraram, então, foram 45 bitcoins, se eu não estou enganado, usando o caixa disponível, e inclusive recrutaram o grande Diego Collen para atuar como o líder dessa estratégia de Bitcoin dentro da empresa. Então, longa vida a Melius, parabéns pela estratégia, e parabéns também ao Diego Collen, e sorte na jornada, que bacana. E para mim é uma tendência de como as empresas começam a perceber que, olha, essa estratégia faz sentido, vale a pena a gente diversificar as nossas reservas. Então, espetacular, baita notícia. É verdade que o mercado financeiro não tem ligação com produção real, ou isso é só alarmismo? É ignorância, é só alarmismo, é desconhecer como o mercado financeiro pode canalizar recursos para atividades produtivas. Vejam as empresas que estão na bolsa, Vale, Petrobras, siderúrgicas, enfim, que usam o mercado de capitais para levantar dinheiro e investir em projetos produtivos que vão gerar emprego, renda, mais produção, crescimento econômico. Então, não, o mercado financeiro tem ligação sim com produção, mas sem dúvida que tem muita engenharia financeira que não tem nenhuma finalidade produtiva. Isso seria negar, achar que o mercado financeiro só tem santo e só gera efeitos produtivos para a economia. Não é verdade. Trump só assinou o decreto cripto porque descobriu que tem votos aí. Como um belo populista? Possivelmente, eu diria que é a provável resposta, assim, é que sim, ele é um populista e ele percebeu que tinha voto aí e que tinha muito apoio também. Apoio de pessoas influentes, apoio do Vale do Silício e apoio com dinheiro. E vários estão até agora no governo. Então, claro, ele viu para onde o vento estava soprando. Qual sua banda e seu filme favorito? Agora o pessoal começa a mudar as perguntas aqui, perguntando de tudo. Banda favorita? Não tem uma banda favorita. Eu gosto de tanta coisa. Não sei, me vem à cabeça aqui AC/DC, por exemplo. Adoro AC/DC, mas também gosto de tanta coisa. Sou um cara bem eclético. E filme favorito, também tem vários filmes, não sei destacar um único assim, mas um que me veio à cabeça esses tempos, até falando de Alemanha, dá uma dica que pra mim é um filme fabuloso, espetacular, que se chama A Vida dos Outros. É um filme alemão, em alemão é Das Leben der Anderen, de 2008, se eu não estou enganado, ganhou até o Oscar de melhor filme estrangeiro, sensacional, assistam, muito bom. É a história finzinho da Alemanha Oriental, então década de 80, e a história da Stasi, que era a polícia que estava bisbilhotando a vida de todo mundo naquela época. Que às vezes acontecem coisas parecidas em alguns países da América Latina, hoje com meio digital assim, bem monitorado. Como você soube que queria seguir na carreira de economia, investidor? Digo porque sou jovem e perdido. Não sabia, também era perdido. Quando eu decidi fazer administração é porque eu não sabia muito o que eu queria, mas sabia o que eu não queria. Então meio que por eliminação sobrou administração, que era uma faculdade com uma boa aplicação prática em qualquer setor. Mas, durante muito tempo, eu não soube o que eu queria e só fui encontrar minha paixão em economia quando já tinha meus 28, 29 anos. E mudei de carreira mais de uma vez, nem sabia o que ia acontecer. Então, acostume-se com esse sentimento de estar perdido e se prepare para mudar de carreira, de profissão ao longo do tempo. Por isso que, para mim, o mais importante, e é o que eu tento fazer com os meus filhos, é capacitá-los com as ferramentas necessárias para estar sempre aprendendo, sempre em busca de aprendizado e aprendendo sobre tudo e qualquer coisa, porque o aprendizado ele é constante e se você consegue aprender qualquer coisa,
você pode triunfar em qualquer profissão. Qual raquete você usa? No momento estou usando uma Red Speed Pro, mas eu quero testar uma Yonex. O pessoal me fala muito que a Yonex é diferente, que vale a pena testar. Então eu quero testar uma Yonex. Já visitou um país comunista? Como se sentiu? Já visitei países ex-comunistas, como a Letônia, como a Estônia, como a Polônia, e é impressionante o legado do comunismo na cultura, na sociedade, na arquitetura. Sim, é surreal, mas um que ainda é comunista, não sei. O Brasil às vezes tem umas coisinhas de meio de comunista, né? Mas enfim, não vou entrar nessa polêmica agora. Como se preparou para a mudança de carreira e eventual queda de salário? Dicas. Bom, eu me preparei, primeiro, tendo alguma poupança que me permitisse sobreviver ali e manter o padrão de vida enquanto estivesse em algum momento de incerteza. Felizmente, tive sorte de conseguir boas oportunidades logo depois da mudança. Por exemplo, quando eu fiz o mestrado em economia, abandonei uma carreira de executivo de multinacional, deixei Dubai, não sabia o que faria depois do mestrado, mas antes de acabar o mestrado, consegui uma oportunidade numa boutique de fusões e aquisições de São Paulo, a Voga. Sou muito grato aos sócios da Voga. Hoje ela não existe mais, mas aprendi muito, então consegui logo uma colocação de mercado. Mas depois fui mudando. Fui para a empresa familiar, depois saí, tive 2 anos na XP, saí da XP, e desde então, novembro de 2019, estou na Liberta, muito feliz e prosperando e crescendo bastante. Felizmente, toda a empresa é muito bacana. Quando você viu que tinha aptidão por finanças? Eu diria que quando eu comecei a trabalhar na área financeira da ThyssenKrupp Elevadores, mas também quando eu cursei a cadeira de matemática financeira no curso de administração na PUC. Ali eu senti que, acho que eu levo jeito pra coisa. E sempre gostei de números. Faço matemática, acredita que há algum setor econômico que possa me destacar com essa formação? Claro, mercado financeiro, investimentos. Aproveita e tenta fazer algo de programação, computação. Cara, tem muita aplicação. Matemática hoje em dia, aplicação pra caramba. E com isso eu encerro mais um Ulrich Responde. Foram várias perguntas, acabei me estendendo um pouco mais. Mas, enfim, espero que tenham gostado e desfrutem desse domingo com suas famílias e amigos. Espero que tenham lavado as louças. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Qualquer dúvida de investimentos, falem com a Liberta Investimentos. E aqueles que querem se aprofundar mais e realmente ir a fundo nos conteúdos e ter acesso, por exemplo, a um curso de economia aplicado a investimentos, com início, meio e fim, de forma bem estruturada, acessem o nosso aplicativo, se tornem assinante Follow the Money, porque vocês podem cursar os ciclos de mercado, os Bitcoin Futuro Financeiro, além dos documentários, além da minha carteira de investimentos, que eu também mostro no aplicativo. O que mais? Os nossos encontros semanais. Enfim, tem muita coisa bacana. Então, aproveite o melhor conteúdo de finanças, investimentos, economia, mercados, na palma da sua mão, por menos de R$3 por dia. Aproveite. Agora sim, fico por aqui. Valeu, obrigado, até a próxima.